Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre tipagem sanguínea. Tá todo mundo comigo? Sim? Beleza. Olha só, meninos, eu preciso muito de atenção de vocês. Vamos combinar o seguinte: eu vou colocar aqui na tela para vocês os slides. No final da aula, eu mando esses slides para vocês, né? Como a gente está vivendo um momento um pouquinho de isolamento, aquela aula prática que nós faríamos, né? Evidentemente, está cancelado, não tem como a gente fazer. E aí, tem a ver com a última aula, sim, tá, Maria? O que eu tava falando? Aí, já te respondo melhor, tá, Maria Eduarda? Aí, para ficar um pouquinho mais fácil a visualização de vocês, nesses slides eu incluí um vídeo que mostra como que é feita essa tipagem, para que vocês entendam um pouquinho melhor, tudo bem? A gente vai dar continuidade à aula passada sim, tá, Amador? O que acontece? A última aula nós estávamos falando sobre alelos múltiplos, né? E eu expliquei para vocês o porquê que surgem esses alelos múltiplos, que é quando eu tenho na natureza mais de dois alelos determinando uma característica, né? Então, na última aula eu comentei com vocês, por exemplo, que até então a gente estava estudando, por exemplo, a cor da flor. Aí existia um gene para flor vermelha, um para flor branca. Aí vamos imaginar que agora surge um terceiro gene de cor cinza. Tudo isso está relacionado à cor de flor. Tudo bem? Por que eu dei toda aquela explicação inicial para entender primeiramente o que era alelos múltiplos, por que eles surgem na natureza e por que eles permanecem. E aí, um grande exemplo que a gente tem no nosso corpo de alelos múltiplos é justamente a determinação sanguínea, tudo bem? O condicionamento sanguíneo, se você é sangue do tipo A, se você é sangue do tipo B, ou se você é sangue do tipo AB, ou mesmo do tipo O, é determinado por uma condição genética, é claro, que aí ela é determinada por alelos múltiplos. Existem mais de dois alelos envolvidos nesse condicionamento. Tudo bem? Beleza? Sim ou não? Olha só, vamos lá. Vou começar com os slides para vocês, todo mundo me acompanha. Eu vou pedir o seguinte: no momento da explicação, eu vou ficar bem de olho aqui com o tempo. Eu peço que vocês guardem as dúvidas, e assim, quando eu falar assim, meninos, alguma dúvida, aí vocês mandam aqui para mim no chat, pode ser? Porque aí eu concluo todo o pensamento e depois eu respondo todas as dúvidas, tudo bem? Porque senão eu fico confusa, eu não sei para onde que eu olho, o que eu vou fazer, entendeu? Pode deixar que eu vou bem devagar, Maria. Tudo bem? Eu sei que realmente é um pouquinho complicado para todos nós, por isso que eu estou pedindo para vocês segurarem um pouquinho as luzes, que eu também não consigo entender como é que funciona tudo isso aqui. Mas eu prometo que eu vou bem devagar, tá? Então, bora lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Cadê eu? Era para aparecer um quadradinho aqui, não era não, gente? Pera, o trem tá pensando aqui. Vamos lá. Ixi. Voltamos. Voltamos. Não sei o que aconteceu, me perdoe. Vamos lá, todo mundo de novo, tá todo mundo comigo? Me perdoe, tá? Pois é, eu cliquei em compartilhar a tela, deu um errinho aqui, mas vamos torcer para que agora dê certo. Agora deu certo, graças a Deus. Né? Ufa, me dá até nervoso nesse momento. Olha só, vou deixar nesse cantinho aqui. Vamos lá, a nossa aula hoje vai ser de tipagem sanguínea, tudo bem? Meninos, todo mundo aqui comigo, olha só. Esse slide eu tenho os tipos sanguíneos que podem existir. Eu tenho o tipo sanguíneo que a gente chama do grupo A, eu tenho o tipo sanguíneo do grupo B, grupo AB e grupo O. Aí olha só,
tá em inglês, assim, ó, essa primeira linha na coluna tá escrita assim, ó, o tipo de marcador, digamos assim, lá da hemácia. Depois eu tenho os anticorpos do plasma, tudo bem? E aí, lá por fim, os antígenos encontrados lá na hemácia. No estudo dirigido de vocês, eu coloquei o que era aglutinogênio e o que era aglutinina, tudo bem? Quando a gente estudou anticorpo o ano passado, a gente trabalhou muito isso, tá? Anticorpo não, desculpa, imunidade. Quando a gente trabalhou o sistema imune, eu falei para vocês que o antígeno é tudo aquilo que é considerado estranho ao nosso corpo, tudo bem? Então, mais uma vez, antígeno é tudo aquilo que é considerado estranho ao nosso corpo. Se ele é considerado estranho, é bem provável que ele possa nos causar algum prejuízo. Sendo assim, eu tenho que ter ferramentas para me defender a ele. E aí eu tenho anticorpos. Os anticorpos, eles são antígenos específicos, ou seja, para cada determinado antígeno tem um anticorpo específico. Então, por exemplo, quando você tem o vírus da gripe 2019, o vírus da gripe 2019, o seu corpo produziu um anticorpo que só serve para o vírus da gripe 2019. Agora, a gripe 2020, ela é diferente, é um outro tipo de antígeno, você tem que produzir um outro tipo de anticorpo, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque as nossas hemácias são células do nosso corpo responsáveis por transportar o oxigênio, tudo bem? E lá na membrana da hemácia, olha aqui comigo, na membrana da hemácia existem alguns marcadores que são condicionados por um fator genético. Então, existe um gene que condiciona, que de acordo com a minha figura, olha só, para ficar mais claro, se lá no marcador da sua hemácia você vai ter um marcador do tipo triângulozinho, um marcador do tipo losango, sei lá que figura que é essa, um pentágono, sei lá. Esse pentágono aqui, vou falar que é um pentágono. Um fator que tem os dois, tanto o pentágonozinho quanto o triângulozinho, e um que não tem nada. Ou seja, todos esses marcadores são determinados geneticamente. E aí, olha aqui para mim. Quando eu falo que eu tenho um aglutinogênio é justamente esse marcador da hemácia. Então, por exemplo, acompanha aqui comigo. O grupo A, lá na sua hemácia, vai ter um aglutinogênio de triângulozinho. O grupo B vai ter o aglutinogênio lá na hemácia, o pentágono, tudo bem? O grupo AB vai ter os dois. Então, o aglutinogênio é justamente esse marcador presente na minha hemácia, tudo bem? Ele é algo que eu tenho no meu corpo. Vamos pensar, eu sou o sangue A, então lá na minha hemácia eu vou ter esse marcador do tipo triângulozinho. Ele pertence ao meu corpo. Se ele pertence ao meu corpo, eu sei que aquilo é meu, faz parte do meu organismo. Só que, olha só, no meu corpo tem o triângulozinho. O meu corpo não tem o pentágono, tudo bem? Então, se por acaso entra no meu corpo uma hemácia que tem o pentágono, ela vai achar que aquilo ali é algo que deve ser combatido, ou seja, aquilo ali é algo antígeno, é diferente do meu corpo. Eu não tenho aquilo. Então, se eu não tenho aquilo e aquilo é estranho, eu vou ter que produzir anticorpos para isso, porque é potencialmente algo que me faz mal. Tudo bem? Agora vamos lá. Até aqui, alguém não entendeu alguma coisa? Bora que eu vou abrir aqui de novo para saber como é que tá aqui os trem. Eu tenho uma dificuldade. Vamos lá. Beleza. Eu vou deixar aqui. Vocês ficam vendo o meu bate-papo aqui na tela? Sim ou não? Para que ele serve? Ah, não, só você vê. Não, então tá bom. É porque eu não queria que ficasse atrapalhando a imagem. Então, se só eu vejo, é melhor então. Vamos lá.
Emily, para que ele serve? Ele quem, amor? Que eu não entendi. Eu vou voltar essa parte, tá? Repete o negócio. Ah, como será que tudo bem? Eu sei que ele é o marcador da hemácia, aglutinogênio. Beleza, o aglutinogênio. Tudo bem, vamos lá. Mais uma vez. Esses aglutinogênios, eles são marcadores da nossa hemácia. Vamos lá, assim, eles têm uma função na hemácia, deixar a hemácia mais rápida ou com maior capacidade para guardar oxigênio, digamos assim? Não, tudo bem? Então, assim, não tem um conceito relacionado a isso, tá? O aglutinogênio é justamente um marcador de hemácia, tudo bem? Porque a nossa membrana, as nossas membranas plasmáticas, de uma maneira geral, todas elas têm um grande número de marcadores, de receptores, tá? E o aglutinogênio é mais um desses tipos de marcadores. Só que esse aglutinogênio é que caracteriza como a hemácia sendo do sangue tipo A, do sangue tipo B, do sangue tipo AB ou do sangue tipo O. Tudo bem? Até aqui, essa parte dos aglutinogênios ficou clara? Eu não preciso de um conceito, tá, Emily? Tipo assim, aglutinogênio tem como essa função. Não. Qual que é o conceito de aglutinogênio? Um marcador presente nas hemácias que classifica elas como pertencente a um grupo sanguíneo A ou B, AB ou O. Isso que é o conceito, vamos pensar assim, tá? O Vitor, o Vitor perguntou o seguinte: qual que é a relação dos aglutinogênios e dos antígenos com a doação e transfusão de sangue? Aguenta aí um pouquinho, porque você vai ver que quando eu estiver explicando, você vai pegar essa parte do porquê que a gente está falando isso. Bem provável que essa aula a gente só vai ficar nessa determinação dos tipos sanguíneos. Para a próxima eu explico as questões das transfusões, mas no finalzinho você vai ver que você vai pegar, tá? Aguenta aí só um minutinho. Maria Eduarda, ficou tranquila agora? A Thay também tinha pedido para que a Luana, né? Pediu para que eu tivesse, que eu repetisse. Tá tudo certo? Exatamente, Amanda. Aguenta aí, tá? Até aí que tudo bem? Beleza? Então, ótimo. Vamos lá. Mais uma vez. Olha só, então vocês entenderam, todo mundo entendeu o que é o aglutinogênio, né? O aglutinogênio é um marcador que vai ser encontrado lá nas hemácias, que vai classificar ela como pertencente ao grupo A, ao grupo B, ao grupo AB e ao grupo O. Por que isso? Exatamente, Ananda, é exatamente isso. Olha só, eu não vou repetir a pergunta da Amanda para quem vai me assistir depois, porque eu vou falar ela aqui agora. Olha só. Então, vamos lá. Se eu tenho na minha hemácia o marcador do tipo A, lembrando que o marcador do tipo A, ou seja, o aglutinogênio do tipo A, só é encontrado no tipo A, que é diferente do marcador do tipo B. O marcador AB, presta atenção, todo mundo aqui na figura, você vai olhar que o marcador do tipo AB, ele tem tanto o aglutinogênio do grupo A, tanto o aglutinogênio do grupo B. Tudo bem? E olha lá, o grupo O, que é onde eu tô aqui com o mouse em cima, todo mundo vê o mouse. Põe aí só um dedinho alguém aqui para eu saber se vocês veem o mouse ou não. O mouse mexendo. Ótimo, obrigada. Então, olha aqui para mim, o grupo O não tem nenhum aglutinogênio, certo? Beleza, agora olha aqui comigo, vamos lá. Se eu sou do grupo A e eu tenho um determinado aglutinogênio, você concorda comigo que se por acaso entrar no meu corpo uma hemácia do grupo B, aquele marcador dela é diferente do meu, e aí o meu corpo vai identificar aquilo como algo estranho. Se é algo estranho, tem que ser combatido. Tudo bem? Sim ou não? Então, o meu corpo vai produzir anticorpos anti-B. Tudo bem?
Mais uma vez, eu tenho aglutinogênio do tipo A na minha hemácia. Se eu tenho aglutinogênio do tipo A, o meu corpo entende que aquilo ali pertence a mim e aquilo que é o normal. Se por acaso entrar no meu corpo uma hemácia do grupo B, eu não tenho um marcador do tipo B. Então, aquele marcador que é diferente, ou seja, tudo aquilo que é diferente não é um antígeno, e os antígenos devem ser combatidos. E aí, eu vou produzir lá no meu plasma os anticorpos, meninos, eles ficam no plasma. Quando eu falo desses marcadores de tipagem sanguínea, esses anticorpos vão receber o nome de aglutininas. Então, anota aí no seu caderno. Os anticorpos do plasma sanguíneo que estão relacionados com a identificação desses diferentes aglutinogênios recebe o nome de aglutinina. Tudo bem? Eu sei que vocês vão ficar grilados, por que não pode ser anticorpo, tarará, tarará. Eu sei, mas eu não posso fazer nada, entendeu? Perfeito, Maria Eduarda, é exatamente isso. No grupo AB não vai precisar produzir anticorpos. Muito bem. Por que ele não vai precisar produzir anticorpos? Porque você concorda que lá na hemácia dele tem tanto o tipo A quanto o tipo B? Se ele produz anticorpos contra ou o tipo A ou o tipo B, o anticorpo ele vai atacar, digamos assim, justamente as suas próprias hemácias. Isso é perfeito, Madu. Muito obrigada. Olha só, por que quando eu estava lá no meu exemplo, eu falei para vocês que eu tenho o aglutinogênio do tipo A e eu vou produzir a aglutinina, ou seja, o anticorpo do tipo B. Porque se eu tenho anticorpos anti-A no meu próprio corpo, você concorda comigo que o meu próprio corpo que produziu esses anticorpos vai inativar as minhas próprias hemácias? E aí eu não posso deixar isso acontecer, tudo bem? Beleza? Todo mundo entendeu, Madu? Realmente você é muito inteligente. Então, olha só, vamos lá. A Emily perguntou assim: então, na teoria, uma pessoa do tipo O tem uma imunidade boa porque ela tem tanto anti-A quanto anti-B. Ou a pessoa do tipo O deveria ter. Ô, Emily, vamos lá. Essa imunidade que a gente está falando aqui, ela é exclusivamente quanto a anticorpos exclusivos para aglutinogênios, tá? Eu não estou falando de anticorpos de uma maneira geral para outros antígenos. Lembra que eu falei que os antígenos são os anticorpos são específicos, antígenos específicos? Então, eu não estou falando de outros tipos de anticorpos para outros antígenos, tá? Então, você vai falar o seguinte, que o tipo O, ele vai ter sim anticorpos, mas relacionados tanto para o A quanto para o B, tá? Eu não estou falando de outros antígenos do sistema, não. Beleza? Certinho? Vamos lá, a Rebeca pediu para repetir. Olha só, mais uma vez, isso é muito importante mesmo. Vamos lá. Vou pegar agora o exemplo B, para ir ficar mudando. Olha só, agora vamos imaginar que eu sou do grupo B, ou seja, lá na minha hemácia eu vou ter um aglutinogênio do tipo B. O aglutinogênio do tipo B faz parte do meu corpo. Então, se ele faz parte do meu corpo, eu posso produzir anticorpos contra o meu próprio corpo? Não. O objetivo não é esse. O objetivo do anticorpo é inativar algo estranho ao meu corpo e não algo pertencente ao meu corpo. Então, eu sendo do grupo B, eu tenho os aglutinogênios do tipo B. Aqui no exemplo, o aglutinogênio é esse losanguinho aí, esse centate, sei lá que figura que é esse aqui, que eu já esqueci. Beleza? Então, tudo aquilo que é triângulozinho é diferente para o meu corpo. Então, eu vou ter que produzir um anticorpo para aquilo. Então, eu sendo do tipo sanguíneo B, eu vou produzir anticorpos, ou seja, eu vou produzir aglutininas anti-A. Ou seja, porque se por acaso entrar
um antígeno A, ou seja, uma hemácia do tipo A no meu corpo, eu vou saber que aquilo é estranho, eu vou ter que o quê? Combater. Aí eu elimino, tudo bem? Ah, se entra uma hemácia do tipo AB, olha só, ela vai encontrar, porque a hemácia do grupo AB, ela tem tanto o triângulo quanto o losango. Então, vai ligar anticorpo ali também. E aí, o grupo O não vai ter. Se o grupo O não tem esse marcador, ele não vai sinalizar nada para o meu corpo. Se ele não vai sinalizar nada para o meu corpo não vai nem entender que é antígeno. Se o meu corpo não vai entender como antígeno, ele vai combater? Não. Então, olha só, mais uma vez essa informação. O grupo B, ele tem um aglutinogênio que caracteriza ele como sendo B. E ele vai produzir um anticorpo anti-A. Ou seja, porque o A é estranho a ele, é um aglutinogênio estranho a ele. E aí, se por acaso entra no meu corpo uma hemácia do tipo A, o meu anticorpo ele vai ligar exatamente nessa hemácia e vai inativar ela. Tudo bem? Se por acaso entra uma hemácia do grupo AB, a hemácia do grupo AB, olha aqui na figura, não tem tanto o aglutinogênio do tipo A quanto o aglutinogênio do tipo AB, então, se entra uma hemácia do grupo AB, o meu anticorpo vai lá procurar se ele tem esse marcador do tipo A. Ele vai achar, não vai? Ele vai inativar isso daí. E se por acaso entra uma hemácia do tipo O, a hemácia do tipo O tem algum marcador? Olha aqui. Não, a hemácia do grupo O não tem marcador nenhum. Se ela não tem marcador nenhum, ela não vai sinalizar o meu sistema imune. Então, o meu corpo não vai identificar aquilo como algo estranho. Tudo bem? Até aqui, tudo certo? Beleza? Vamos lá, põe os dedinhos aí para mim. Vamos. Ou se não, se alguém não entender isso aí, vamos, a gente volta. Beleza? Ótimo. Então, para ficar de uma vez por todas claro, olha só. A pessoa que é do grupo A, tô perando. Tudo bem. Uhum. O marcador do tipo O. Tudo bem, vamos lá. Vou pegar aqui de um geral para todos. Então, olha só. A pessoa que é do grupo A significa que ela tem aglutinogênios do tipo A. Se ela tem aglutinogênios do tipo A, ela pode produzir anticorpos contra o próprio A? Não, ela vai produzir anticorpos que identificam algo diferente do A. Se eu tenho só marcador do tipo A ou do tipo B, então ela vai produzir anticorpos de que tipo? Anticorpos do tipo B, tudo bem? Então, olha só, ela tem aglutinogênio do tipo A, que pertence ao corpo dela, então o A pertence a ela. E o que vai ser estranho vai ser o marcador do tipo B. Então, ela vai produzir anticorpos anti o marcador B, tudo bem? O grupo B, ele tem lá na hemácia dele um aglutinogênio que identifica ele como sendo do B, ou seja, ele tem o marcador do tipo B. Se ele tem um marcador do tipo B, o corpo identifica aquilo como pertencente. Pode produzir anticorpos contra aquilo que é pertencente ao nosso corpo? Não. Então, a pessoa do tipo B vai produzir anticorpos anti o A, que é o A que é estranho ao corpo dela. Tudo bem? Beleza? Aí, olha só. A pessoa que é do grupo AB, ela vai ter tanto aglutinogênio do tipo A quanto aglutinogênio do tipo B. Tudo bem? A pessoa que é AB, ela tem os dois marcadores, tá? Ela vai ter os dois tipos de aglutinogênio, tanto do tipo A quanto do tipo B. Já chego aí, tá, Amador? Pera lá. Mas tá certo, é exatamente isso. Aí, olha só, se a pessoa do grupo AB tem marcador tanto do tipo A quanto do tipo B, os dois marcadores são pertencentes ao corpo dela. Então, se os dois marcadores são pertencentes ao corpo dela, ela
pode produzir anticorpos contra o próprio corpo? Não. Se a pessoa não pode produzir anticorpos, olha só, a pessoa do grupo AB, ela não vai ter esses anticorpos, ou seja, ela não vai produzir aglutinina, porque existe somente duas aglutininas, ou anti-A ou anti-B. Se a hemácia dela tem tanto A quanto B, ela pode produzir algum tipo de anticorpo? Não, porque senão os anticorpos inativam suas próprias hemácias. Então, a pessoa do grupo AB não tem anticorpos, tudo bem? E aí, vamos lá para a pessoa do grupo O. A pessoa do grupo O, ela não tem nenhum tipo de aglutinogênio, ou seja, as pessoas do grupo O, elas não têm marcador na hemácia. Então, por isso que aqui na figurinha, o grupo O está sem nenhum tipo de marcador, ela não tem nem triângulo e nem losango. Tudo bem? Se a hemácia do corpo dela não tem nenhum aglutinogênio, você concorda comigo que os dois tipos de aglutinogênios existentes são estranhos ao corpo dela? Então, se eles são estranhos, eles têm que ter anticorpos. Essa pessoa tem que produzir anticorpos para esses dois tipos de antígenos. Então, a pessoa do grupo O, ela vai ter tanto anticorpos do tipo A como anticorpos do tipo B, porque o seu corpo não tem nenhum desses aglutinogênios. Se ele não tem nenhum aglutinogênio, qualquer outro aglutinogênio é estranho a ele. Então, a pessoa do grupo O vai produzir aglutininas tanto para o A quanto para o B. Beleza? Até aqui tudo certo? Quem tiver dúvida aqui até agora, manda aqui que eu vou ler agora. Olha só. A Jojo perguntou o seguinte: pode ocorrer do tipo A entrar no tipo B quando? Em uma provável transfusão, pera lá, essa reunião será atualiza agora. Ah, beleza. Pera que o trem deu um bug aqui. Vamos lá, vamos continuar. Ai, desculpa, gente. Pera que eu não sei como é que sai desse trem aqui, não. Ai, tem hora que esse trem tá uns trem na gente. Beleza. Tá todo mundo me vendo? Será que tá certo? Tá, né? Deve estar. Nossa, gente, me dá suador esse trem. Juro por Deus que me dá suador. Eu até esqueço o que eu tava falando. Olha, meu Deus, mas tá. Vamos lá, deixa eu responder a Jojo aqui. A Jojo perguntou o seguinte: pode ocorrer do tipo A entrar no tipo B quando, em uma provável transfusão de sangue errado, o que normalmente não acontece? Exatamente, Jojo. Por que eu tô falando sobre isso, gente? É porque até pouco tempo a gente não conhecia todas essas diferenças entre as hemácias, né? E aí, por exemplo, eu sou do sangue tipo A. E você, Jojo, vamos imaginar que você é do sangue tipo B. Se você precisasse de fazer uma cirurgia, fazer uma transfusão sanguínea, as pessoas simplesmente doavam sangue sem saber disso e muitas pessoas acabavam morrendo e elas não sabiam exatamente o porquê. Foi somente lá em um austríaco que descobriu em 1901 esses marcadores, tá? Esse contexto histórico tá lá no livro. Eu peço encarecidamente que vocês leiam essa parte, é porque o nosso tempo é muito reduzido. E aí eu me atentive a explicar essa parte, que realmente é mais complexa, e esse contexto histórico eu deixei um pouquinho de lado. Mas isso tudo é importante porque a gente não tinha esse conhecimento antes, então ocorria muitos problemas nas transfusões. Tudo bem? Beleza? Então é por isso, aí a me perguntou, então é por isso que não pode doar sangue sem ser o tipo sanguíneo compatível, né? Por causa dos aglutinogênios e anticorpos, certo? Exatamente isso, tudo bem? Eu quis dar essa explicação para que vocês entendam o que é o aglutinogênio e o que é a aglutinina. E aí, o próximo slide é justamente sobre as transfusões, certinho? Vamos lá, vocês estão rindo de mim porque vocês não sabem o que eu passo. Aí, olha só, a Letícia falou o seguinte: o tipo sanguíneo AB pode receber receber o sangue tipo O? Pode sim, tá, Letícia? Porque olha só, o grupo O, ele não tem nenhum aglutinogênio. Se ele não tem aglutinogênio, ele não sinaliza nada para nenhum corpo. Então,
O grupo O pode doar para o grupo A, o grupo O pode doar para o grupo AB e o grupo O pode doar para o AB também. Por quê? Ele pode doar para qualquer um, porque nenhum vai identificar aquilo como estranho. Por isso que a gente diz que o grupo O é o doador universal. Tudo bem? Eu acho que o O pode doar para todos, mas só recebe de O. Exatamente isso. Então, o grupo O, ele pode doar para todos os outros grupos sanguíneos, porém, ele só pode receber de outro O, ou seja, ele só pode receber sangue de outro que não tem nenhum tipo de marcador na sua hemácia. Tudo bem? Beleza, meninos, até essa parte de aglutinogênio e aglutinina ficou claro? Sim ou não? Beleza? Jojo, Emily, Madu, cadê você, Madu? Ana, fala comigo, Madu, ficou claro? Madu, se quando voltar às aulas, você não for essa perfeição que você foi aqui agora, você vai se ver comigo, tudo bem? O Davi perguntou: o grupo AB é o receptor universal? Exatamente. Perceberam que vocês chegaram nessas conclusões sem eu ter que falar? Exatamente. O grupo AB é o receptor universal. Por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de aglutinina. Então, ele pode receber do grupo A, ele pode receber do grupo B, ele pode receber do próprio AB e ele pode receber do O. Tudo bem? Pera que alguém perguntou coisa aqui. A Júlia, se o sangue O não tem marcador, como vai produzir anticorpos? Júlia, essa é uma pergunta muito pertinente, tá? O que a gente tem de mais provável é que ainda durante o desenvolvimento embrionário você já produz esses anticorpos, porque normalmente lá quando a gente tem um sistema imune, eu preciso conhecer o antígeno para depois produzir esses anticorpos, né? Então, se a gente poderia pensar o seguinte: que você primeiro tinha que entrar em contato com essa hemácia diferente e aí produzir anticorpos. Mas não, a gente já nasce com esses anticorpos, tudo bem? Então, desde o momento do nascimento, a gente tem que ir lá dentro da barriguinha da mamãe, você já produz esses anticorpos, tá? Vamos lá, Jordana, beleza? Madu, ótimo, continua assim, tá? Amanda, beleza, o doador universal. O Vitor perguntou o seguinte, ó. No caso lá de determinar a tipagem, o que seria quando o sangue aglutina, quando entra em contato com o soro? Aí, vamos lá, só para finalizar isso aqui que meu tempo tá acabando, tá? Para não deixar o Vitor sem resposta. Vamos lá, eu vou mostrar mais para frente como é feita essa tipagem, tá? Olha só, para até mostrar para vocês, ó, os próximos slides tem da questão da transfusão e tem da tipagem sanguínea. Mas olha só, quando eu vou fazer a tipagem sanguínea, Vitor, eu vou pegar somente esse anticorpo. Então, se eu pego o anticorpo anti-A, o anticorpo anti-A, ele vai procurar que tipo de marcador para encontrar? O aglutinogênio A, porque o anticorpo anti-A, ele é específico, ele anti-A significa que ele vai se ligar no A. Então, se ele vai se ligar no A, a pessoa tem que ter o A, tudo bem? E aí, quando eu pingo esse anticorpo anti-A, ele vai procurar lá no sistema, no meio, se tem esse aglutinogênio. Se tiver, ele provoca uma reação de aglutinação. O que a gente fala? Vocês já viram coalhada, aquele aspecto da coalhada que ele é coalhado, digamos assim? Forma aquele aspecto. Tá, Vitor? Eu vou mandar hoje esses slides para vocês. Tem um videozinho, você vai ver como é que é isso daí. Mas qual que é o objetivo? Aquilo ali, aquele anticorpo se liga àquela hemácia, inativando ela. E aí forma um composto que é visível, que é aglutinado. Tudo bem? Fica meio esquisito eu falar assim, porque sem eu te mostrar, né? Mas eu juro para você que o vídeo você vai conseguir ver. A Madu perguntou o seguinte: para cada tipo sanguíneo, tem um tipo de soro? Vamos lá, Madu, o soro que você fala é o soro. Como assim? Eu não entendi que tipo de soro.
seja um pouquinho, se você quiser abrir o seu áudio e me perguntar por áudio, bem rapidinho, que a gente só tem 2 minutos. Olha só, o que eu entendi? Vamos lá. O grupo A, ele vai ter lá no seu plasma esse anticorpo anti-B. Tudo bem? Agora, esse soro que você está se referindo me deu a impressão que se trata de tipo aquele soro antiofídico, é isso? Será que não é um soro que fica pendurado quando a gente está se recuperando do hospital? Vamos lá. Seria, deixa eu voltar aqui para ver qual que o Vitor perguntou. No caso lá de determinada tipagem, o que seria quando o sangue aglutina quando entra em contato com o soro? É porque realmente o Vitor perguntou exatamente isso e eu passei por cima. Então, olha só, o que o Vitor queria dizer, na verdade, que é o correto, ele aglutina quando entra em contato, não é com soro, é com anticorpo, tudo bem? Então, mais uma vez, ele aglutina quando ele entra em contato com as aglutininas, ou seja, com os anticorpos que são encontrados no plasma, tudo bem? Ju, Ju, tem sim, deixa um minutinho, eu vou falar isso mais para frente quando a gente falar da parte sanguínea, tá? Da parte da herança genética. Até aqui, meninos, tudo certo? A reunião vai acabar, eu vou encerrar. O objetivo era só que vocês, de fato, entendessem essa parte de aglutininas e aglutinogênios. Parte da herança genética, eu ainda vou entrar, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor das transfusões. Tudo certo? Até aqui tudo bem? Ju, a gente vai falar uma aula só disso. Tem como sim, tá? Mas eu vou explicar melhor. Beleza? Tudo bem? Madu, todo mundo? Sim, sim.